Sejam muito bem-vindos, Pastor Ronaldo, Fabiana. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Emma. É um prazer estar com você e com os ouvintes. Um prazer poder compartilhar do nosso ministério com a audiência. Sim, estamos muito felizes de participar desse momento precioso. Agradecemos a Deus e a vocês por essa participação. Que bom! Então, só para a gente entrar num clima missionário, nós estamos aqui, são 19 horas, 7 horas da noite do dia 25 de junho de 2024. E que dia que é lá na Nova Zelândia agora mesmo, nesse instante? E que horas? Aqui é quarta-feira, 10 e... Não, é 10 e 10 e 3 da manhã. É dia 26 de junho, 26. Olha, você está muito adiantado. Interessante, né? Essa questão do fuso horário, que acaba sendo um confuso horário, né? É muita diferença, né? De horas que a gente tem, mas que legal. Sejam muito bem-vindos. Fale um pouquinho dos seus filhos. Vocês têm filhos? Quantos filhos vocês têm? Fabi. Bom, nós temos 3 filhos. A Bianca com 17 anos, a Lara com 14 e o Rony que vai... em outubro ele faz 12. Vai fazer 12 anos. Então tem 3 filhos 3 adolescentes, filhos. né? E eles estão com vocês aí? Não, eles estão na escola agora. Mas estão na Nova Zelândia? Sim, na Nova Zelândia. Moram com vocês ainda. É porque dependendo do país ou do tempo, os filhos já não acompanham os pais, mas os filhos ainda estão com vocês. Que bom, bênção demais. Vamos conhecer um pouquinho quem é o pastor Ronaldo, de onde você é pastor. Depois a Fabi também fala para nós de onde vocês são, presbitério, igreja, como vocês conheceram Jesus, essa caminhada cristã, que bênção. E para você que está aqui já nos assistindo, damos também as boas-vindas. E gostaríamos também que você conversasse e chamasse os seus amigos para assistir conosco esta live e mandasse também algumas perguntinhas aqui que a gente vai estar lendo e, na medida do possível, também responder aqueles que têm algumas dúvidas mais específicas, né? Então, vamos falar, vamos ouvir agora, né? Vou parar de falar e vamos ouvir o pastor Ronaldo e a Fabi, tá bom? Emma, bom, meu nome é Ronaldo Dourado, eu sou natural da região de Irecê, no sertão da Bahia, região centro-oeste da Bahia. Mais especificamente, a minha família é da região lá da cidade de João Dourado. E eu sou de uma família presbiteriana, né? Sou a 5ª geração de uma família presbiteriana. Mas aos 15 anos de idade, eu tive a minha experiência de conversão. Eu tenho essa história, né, de ser uma pessoa filha de cristãos que frequentava a igreja, mas eu me sentia perdido, eu sabia que eu não era de fato convertido. E com 15 anos de idade, nós fomos, né, com o grupo da igreja em uma atividade em uma outra igreja vizinha, ouvir uma missionária, a missionária Tânia, e ela estava ali pregando o evangelho puro e simples para os jovens, e ali eu tive a experiência da conversão. Ouvindo o evangelho, eu pude entender, aceitar ali, iluminado pelo Espírito Santo, entender que Cristo morreu por mim, que Ele me livrou, me limpou dos meus pecados na cruz. E ela fez aquele apelo, chamou os jovens à frente, e ali eu fui chorando muito e entreguei a minha vida a Cristo aos 15 anos de idade, né? E logo veio já a experiência do dom, né? Não do chamado ainda, mas do dom. Eu lembro que logo depois disso eu comecei a ler muito a Bíblia e na minha mente eu fazia as conexões dos textos bíblicos, as histórias que eu já sabia muitas, né? E eu falava, nossa, isso tem conexão com aquilo e tal. E eu sempre queria compartilhar o que eu via, o que eu entendia. Então, eu lembro que na nossa igreja a gente teve um período que não tinha pastor. E aí tinha as reuniões e sempre... reuniões nos lares de oração e sempre
dava aquela oportunidade. Alguém quer compartilhar? Eu sempre queria compartilhar. Que legal. Então, essa foi a minha experiência. Mesmo Assim, adolescente, jovem, já com esse desejo de compartilhar aquilo que você já estava vivendo naquela época, né? exatamente, exatamente. Então, essa foi a experiência de conversão na minha região, lá no sertão da Bahia, né? E depois o entendimento também do chamado ministerial. Já entre 16 e 17 anos, eu já entendia que Deus me chamava para o ministério, né? Primeiro, para o pastorado, né? Então, aí, já de 17 para 18 anos, eu já fui para o seminário. Terminou o segundo grau e já foi para o seminário direto? Exatamente. Exatamente. Então, já tinha... Né? Eu tive uma experiência de ter ido para Garanhuns, em Pernambuco. Eu fiz um ano de Instituto Bíblico. Lá nós trabalhamos com as igrejas, né? Evangelizando. Eu fiz somente um ano, então eu tinha muitos convites para... Eu tocava... tocava música também, tocava violão, então eu acompanhava os missionários e nós fazíamos impacto evangelístico nas praças e tudo aquilo. E naquele ano eu tive a convicção realmente que o meu chamado era para o ministério, né? Então, de lá, nós ficamos sabendo do seminário JMC, em São Paulo, e fizemos o pedido depois, né, para ser candidato e para ir estudar nesse seminário especificamente em São Paulo. O nosso presbitério aprovou, lá o presbitério de Irecê, e nós fomos enviados. Eu comecei a estudar no seminário JMC em São Paulo em 1996. E eu tinha apenas 18 anos de idade. Olha só, bem novinho, já estava no seminário. Bênção demais, que alegria saber da sua história, né? E a Fabi, como é que foi, Fabi, sua história? Eu sou de São Caetano do Sul. Fui criada em São Paulo, né? em São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo. Nasci ali na igreja de Vila Gerte e depois meus pais se mudaram para São Caetano, para São Bernardo do Campo, Pauliceia. Então, foi ali na Pauliceia que eu cresci e o processo da minha conversão, minha família é cristã, né? Foi natural, gradual. Quando eu já era adolescente, o grupo de adolescentes jovens da Igreja da Pauliceia era muito forte. Foi uma bênção na minha vida. Os acampamentos também foram maravilhosos. Então, era um grupo muito forte, muito unido, muito comprometido com Deus. A gente servia muito a Deus. E sempre domingo, o grupo de jovens se reunia depois do culto nas casas. Então, foi muito marcante na minha vida e até hoje tenho muita saudade desse momento. Foi maravilhoso, mas foi ali que foi o meu crescimento, na Igreja da Pauliceia. Que bom, que bom. Aqui a Cris Faria está te mandando um abraço. Deve ser alguém que conhece vocês, parceiro de vocês. A Cris é minha irmã do coração. Ai, que legal, que bom, fico feliz. E esse chamado missionário, porque é gostoso a gente saber, né, que quando conhece a Jesus, nasce esse desejo de servi-lo, mas de servir no local, na igreja, nos projetos, né? E essa ideia de servir em contexto transcultural, da onde surgiu? Sim. Ema, é o seguinte, eu fui para o seminário em São Paulo, né? E depois de um tempo, como seminarista, eu comecei a trabalhar na Igreja da Pauliceia. A Fabiana era membro lá. Eu comecei a trabalhar em uma congregação lá da igreja. E depois eu assumi eles me convidaram para ser o pastor da igreja. Então, eu me transferi para o presbitério de São Bernardo do Campo e fui pastor da igreja de Vila Pauliceia. Então, assim, o meu ministério começou lá e eu fui pastor ali desde os meus 23, 24 anos de idade, muito, muito jovem. Fui pastor por 9 anos lá.
E é, no ano de 2009, nós recebemos um desafio da Igreja do Chile, a Igreja Presbiteriana do Chile. Então, haviam pastores brasileiros lá. O Chile já tinha recebido vários pastores brasileiros, muitos já tinham voltado. Né? Teve uma época que teve vários pastores, principalmente na década de 70, no início, aí Sim. depois os pastores retornaram. Foi. E agora, então, realmente foi em 2000, no começo de 2000, mais da metade da década de 2000, a igreja do Chile voltou a olhar para os obreiros brasileiros. Sim. E seu contato foi pessoal? De alguém que te conheceu? Como Sim. foi? Sim. Estava lá no Chile o reverendo Leandro de Almeida. Tá. Ele foi um dos pastores que esteve lá no início dessa última leva, né? Que começou com o reverendo Roster. Então, sim. ele ainda estava lá e ele fez o desafio para que nós fôssemos para o Chile, mas que nós fôssemos plantar uma nova igreja. Então, nós precisávamos ir como missionários. Sim. Então, assim, a nossa experiência de chamado foi interessante porque aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha esse sonho. Eu sempre trabalhei com evangelização, em congregações, mas eu nunca tinha visto uma igreja se organizar. Eu tinha esse desejo no coração de trabalhar formando uma igreja desde o zero e ver ela se organizar. Então, eu senti aquele desejo no coração. Mas a Fabiana sentiu diferente, né? Então, eu queria que a Fabiana falasse. Vamos ouvir um pouquinho o que foi a Fabiana aí. E como é que a Fabiana, que gosta de contar mais da família, e como foi que vocês se conheceram? Você conta um pouquinho essa parte aí, depois você continua contando também o que você sentiu quando ele falou do Chile. Então, o Ronaldo foi seminarista na minha igreja da Pauliceia, né? Tinha a congregação, e aí convidaram ele para trabalhar lá. E nisso me chamaram para trabalhar na congregação, para ajudar com o ministério infantil. Então eu fui, foi onde nós nos conhecemos, e depois de um tempo começamos. Então você pegou um seminarista que estava trabalhando nessa igreja, tá certo? Mas não foi fácil, viu, Emma? A fila estava grande. É mesmo? Olha só, então tá certo. Já não tinha mais os seus 17 anos, né? Já foi pelo menos 18? Eu tinha 17. Legal. Que bom, que bom. Vocês se conheceram trabalhando, né? Isso daí já faz a diferença, né? Porque é um casamento de projeto de vida juntos, né? Que legal. Exatamente. Aí, sim, começamos a namoramos por 3 anos. Quando o Ronaldo terminou o seminário, nós nos casamos e ele foi convidado para ser o pastor titular da Pauliceia. Na mesma época. Certo. E para mim foi perfeito, né? Porque como ele era do presbitério da Bahia, eu morria de medo de ter que mudar lá para Bahia, né? Ficar longe da minha família. Mas como Deus gosta de umas brincadeiras muitas vezes, né? Olha os nossos medos e quer tratar os nossos medos, aí surgiu essa outra oportunidade aí, né? Exato. Assim, tava perfeito, porque o Ronaldo ficou como pastor da Pauliceia, eu ali morando do lado da casa dos meus pais, a minha vida foi ali, né, na igreja da Pauliceia, então tava tudo perfeito, até que veio o convite depois de quantos anos? 9 anos? Depois de 9 anos. Depois de 9 anos como pastor da Pauliceia, Ronaldo recebeu esse convite para ir para o Chile. A gente tinha a Bianca com 3 anos e eu estava grávida da Lara. Sim. E nisso o Ronaldo já vinha pregando muito sobre missões na igreja e tal. E quando veio esse chamado,
o Ronaldo falou assim, vamos orar, né? Só que eu não queria. Eu não vou orar, ora você fala... Orar contra. Aí nós começamos a orar e teve o terremoto em 2010 no Chile. Aí isso para mim, Emma, foi assim uma resposta de oração, falar, Deus não quer que eu vá para um país que tenha terremoto, com 2 crianças pequenas, uma nem nasceu ainda. Olha. Então isso para mim me tranquilizou e o Ronaldo não. Agora que as portas estão abertas, agora que é maravilhoso, as pessoas estão carentes, precisando ouvir a palavra, e seria lindo desenvolver o ministério lá. E aí eu sei que essa noite, depois que o Ronaldo comentou isso, eu não dormi à noite, chorei a noite inteira, grávida ainda. Eu já sou sensível, e grávida ainda a gente fica mais sensível, né? Aí eu sei que essa noite eu não dormi, chorei muito. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, porque para mim foi uma resposta para nós não irmos. Mas o Ronaldo entende que é para nós irmos. Então, nessa noite, eu fui para a sala, abri a Bíblia e Deus falou comigo através dos Salmos 121, que diz, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e no finalzinho fala assim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Então, depois que eu li isso, meu coração acalmou. No outro dia, conversei com o Ronaldo, contei o que tinha passado à noite e foi onde eu entendi que realmente Deus estava nos chamando. Ela falou assim para mim, Emma, para mim é uma frase teológica, né? Ela falou assim, Ronaldo, eu não posso dizer que eu não vou para o Chile porque eu não quero. Porque se for a vontade de Deus, ele vai abençoar, ele vai abrir as portas, tudo vai acontecer. Se for da vontade de Deus, nós vamos e vamos fazer a obra e tal. Então, ela achava que aquilo era uma experiência e que a gente ia continuar orando e tal, mas para mim já era a resposta já. E realmente, depois disso, tudo aconteceu rapidamente, né? Aí, Emma, nós fizemos a preparação. Foi aí que nós entramos na preparação com a PMT. Foi 2009 e 2010. Para irmos como missionários. Porque isso a gente sempre tem conversado e falado com os candidatos também, né? Que tem que ser uma convicção dos dois, porque a gente não passa situações que a gente não planeja, e quando os dois têm essa convicção que esse chamado, esse direcionamento ministerial vem do Senhor, aí um se apoia no outro, né? E o Senhor abençoa. Que bênção saber disso também com vocês. Bom, nós queremos falar muito da Nova Zelândia, mas a gente tem que passar primeiro pelo Chile, porque vocês ficaram 11 anos lá, né? Tem como você fazer um The Flash aqui, um spoiler assim, rapidinho, um resuminho do que foi o ministério de vocês? Sim. O Chile, nós tivemos uma experiência maravilhosa lá no Chile, né? O Chile para nós é o nosso segunda casa. A nossa segunda casa. A gente ama demais. Muito então, Fabiana. Pois é. Para você ver o que Deus faz, né? Que legal. Então, Emma, foi assim, nós recebemos esse desafio de ir para o Chile, e o projeto era um projeto missionário com ênfase na plantação de uma nova igreja. Sim. Então nós tivemos o apoio de uma igreja em Santiago, a Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor. Ela está lá em Santiago ainda, pastoreada pelo reverendo Danilo Dourado, Danilo Scarpelli Dourado, né? Pastor brasileiro que está lá. Então, nós recebemos o apoio dessa igreja, fomos recebidos lá e tivemos o apoio para adaptação primeiro. Então, nós frequentamos esta igreja, que seria uma igreja como uma igreja mãe da igreja que a gente ia plantar. Então, eles iam nos dar esse apoio. Então, nós ficamos 1 ano lá, aprendemos o espanhol, né? E já no segundo ano, nós começamos, então, a fazer todo aquele trabalho de pesquisa de campo, mapeamento, saber qual a região da cidade que tinha mais necessidade,
porque a gente queria que o projeto fosse missionário também. Um projeto de implantação de igreja numa área de necessidade. Então, nós identificamos uma comuna, que é a Comuna de la Reina, que tinha muito pouca igreja. E aí nós, pesquisando, né, e conversando com muita gente, visitando muitas igrejas, nós conseguimos 2 famílias interessadas, 2 famílias cristãs e que tinham interesse de ter uma igreja naquela região. Eles moravam naquela região. E aí nós começamos a nos reunir. A gente fez um trabalho, depois de muito estudo, de muita oração, de muita reflexão, nós fomos gradativamente, né? Eu acho muito interessante esse processo. Então, primeiro a gente se reunia só sexta-feira à noite. A gente orava, a gente estudava a palavra. Na casa de uma dessas pessoas que moravam na região. Exatamente. Na casa de uma família que morava nessa comuna, lá nesse bairro que a gente ia plantar a igreja. E aí era só sexta-noite, a gente orava, lia a palavra e pensava como vai ser, como Deus quer que seja essa igreja e como deve ser a igreja biblicamente. Então, assim, é um momento muito precioso. Eu acho muito interessante isso, a gente poder pensar biblicamente e receber de Deus esse direcionamento da igreja que Deus quer. Que tem que ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, mas eu acho que um dos grandes desafios é que seja uma igreja missionária, uma igreja missional. Uma igreja que desde a origem tem essa visão de expansão, né? Então, depois, nós começamos a realizar, nós continuamos com essa reunião nas casas e começamos a fazer cultos só uma vez por mês. Porque o grupo nunca tinha trabalhado junto. Nós ficamos 6 meses fazendo um culto no fim do mês. Foi muito interessante, porque a gente preparava tudo, a gente preparava as músicas. A Fabiana preparou com outra irmã da igreja para receber as crianças. Então, a gente preparava durante um mês para poder receber as pessoas que a gente convidava tal, no final do mês. E assim a gente foi treinando para poder começar a igreja. E aí começou a aparecer gente, né? A gente convidava. Eu lembro que nós fizemos um culto em setembro, que lá são as festas pátrias, né? E a gente fez um culto que era culto de gratidão a Deus pela pátria. E eu me lembro que nesse culto, assim, a gente convidou muita gente e vieram 50 pessoas. Assim, tinha 50 pessoas nesse culto, né? Era um culto, depois tinha os momentos de celebração. A gente fez um churrasco e tal. Então, assim, eram sinais que Deus estava dando que Ele queria uma igreja mesmo ali. Qual né? cidade mesmo? Qual é a cidade? Na capital Santiago, do Chile, né? Santiago. Mesmo. Santiago mesmo. Na comuna, a igreja foi plantada na Comuna de la Reina. De la Reina. E o nome? Fala um pouquinho da igreja, depois já consolidou, sim, né? Já... Sim, depois de um tempo, assim, a gente já estava com um grupo maior, nós precisávamos definir, então, o nome da igreja. Definimos toda uma visão. A visão da igreja era baseada na adoração, no serviço, no evangelismo e no discipulado. E um dia a gente estava pensando qual será o nome da igreja, porque lá no Chile eles usam muito isso, né? Igreja Cristo mi pastor, Igreja Cristo es el Senhor. Então, vários nomes assim. Nós precisávamos de um nome, só que o Chile é um país muito católico e a região que a gente estava discrimina muito os evangélicos. Então, assim, eles falavam, pastor, tem que ser um nome neutro. Não pode ser um nome Cristo ele Senhor, porque vão pensar que tipos de igreja, principalmente pentecostais, não é, que eles discriminavam, eles não queriam. E aí eu falei, meu Deus, mas como é que vai ser esse nome neutro? Como é isso, né? Então, um dia eu preguei em Lucas 5, eu preguei falei sobre as características dos pescadores de homens, e uma irmã chegou para mim depois do culto e falou, pastor, eu tenho uma ideia de nome para a igreja,
porque o texto fala muito sobre lançar as redes. Sim. Então, nós colocamos o nome da igreja baseado nesse texto. Igreja, no bairro chamava Iglesia Red. Só isso, Iglesia Red. Mas na Igreja Presbiteriana do Chile, ela era chamada Igreja Presbiteriana Red. O nome é oficial, né? E aí só que é conhecido mais como Igreja La Red. Achei muito interessante também, porque é bem sugestivo e é interessante saber de onde veio esse nome também, sim, né? E vocês ficaram lá até 2019, né? Aí conta um pouquinho já para a gente fechar Chile e a gente já ir para Nova Zelândia, que nós queremos muito saber. Eu quero também saber da Fabiana, essa questão de como é que na sua cabeça, Fabiana, fechar Chile, criança pequena, escola, mudar de país, não é só um país da América do Sul, no outro lado do continente. Então, o pastor fecha Chile e aí você começa a contar dos seus dilemas, seus dramas de mulher, de mãe, de esposa, de filha. Ema, lá no Chile, eu acho que o grande segredo do trabalho lá foi bastante difícil. Era uma região muito fechada, mas Deus nos deu estratégias, né? Então, assim, nós colocamos uma ênfase na família. Isso foi muito interessante, porque nós fazíamos encontros de casais e convidávamos casais não crentes. A gente percebeu que o mundo está perdido no tema da família. Eu não falei para os ouvintes, mas eu me formei como psicólogo também em São Paulo, né? Enquanto eu era pastor, estudei no Mackenzie e fiz psicologia. Então, assim, vinha muitos casais para serem aconselhados e também casais não crentes. E aí a gente fez um trabalho direcionado para a família, foi muito interessante porque atraiu bastante pessoas. Outra estratégia que Deus nos deu foi essa visão do serviço, de servir a comunidade, sem interesse nenhum. Nós fizemos lá tivemos um curso de culinária evangelístico. E era de alto nível, porque nós tínhamos uma chefe de cozinha e ela dava os cursos, né? E veio muitas mulheres. Nós chegamos a ter em torno de 25 mulheres, todas não crentes. A gente só tinha umas duas que eram da igreja para apoiar, mas eram mulheres não crentes ali da vizinhança, porque nós éramos uma pequena igreja que tinha essa visão de servir a comunidade, de dar essa ferramenta. Muitas mulheres vinham fazer o curso para poder se profissionalizar mesmo, para poder fazer doces, bolos e sobremesas para vender. Então, isso chamou muita atenção, né? Então, assim, a igreja cresceu assim. Nós tínhamos também as reuniões nos lares, que eram os grupos de crescimento. Então, isso atraiu muito as pessoas e a igreja cresceu. Em 2018, nós já tínhamos uma frequência de 60 pessoas, 45 membros batizados, professos. E aí nós, em 2018, formamos os presbíteros. Todo o ano de 2018 foi para falar sobre o oficialato, presbíteros e diáconos. E então, em 2019, nós organizamos a igreja, com a graça de Deus, foram eleitos 4 presbíteros, 4 diáconos. A igreja foi organizada e nós entregamos a igreja para a Igreja Presbiteriana do Chile. E a igreja está lá, Ema. E é uma bênção na nossa vida, porque é uma parceira do nosso projeto aqui na Nova Zelândia também. Que bênção isso, ter uma igreja plantada sendo a tua parceira, uma igreja missionária abençoando o campo missionário. Bênção demais. E aí vocês entenderam que fechou, terminou um ciclo e Deus estava redirecionando para Nova Zelândia? Como foi essa passagem assim? Sim, aí o Ronaldo falou, terminamos, a igreja foi plantada e a igreja nos convidou para o Ronaldo ser pastor.
Mas nós ficamos um tempo em oração para ver qual era a vontade de Deus. E enquanto nós estávamos em oração, o Ronaldo foi para a reunião do Sínodo. Não, do Supremo Conselho, Supremo né? Conselho. Quer dizer, foi assim, Emma. As pessoas sabendo que nosso trabalho aqui estava terminado, havia um pastor brasileiro aqui na Nova Zelândia que ele disse assim: Ronaldo, pastores da Nova Zelândia vão pedir ajuda no Brasil à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Nova Zelândia precisa de plantadores. Aí eu disse: olha, eu não sei da necessidade da Nova Zelândia, não sei como é que é isso, mas a gente pode orar por isso. E eu falei: bom, então nós vamos lá na Assembleia, né, no Supremo Concílio, e vamos conversar com esses irmãos. E nós, então, nos reunimos em Águas de Lindóia com os pastores aqui da Nova Zelândia e eles contaram da necessidade aqui, né, Emma? E aí nós ficamos sabendo, então, e fomos desafiados, porque nós entrávamos nesse perfil de já haver plantado uma igreja no Chile, então poderíamos contribuir plantando uma igreja aqui também na Nova Zelândia. E foi assim que surgiu esse novo desafio, né? Foi, aí oramos. E o susto, então? Como chegou o susto? E nesse processo Deus foi confirmando e abrindo as portas, mas muito difícil de deixar o Chile, como eu disse no começo, a nossa segunda casa. E para as crianças também, né? Como a gente ia abordar isso para as crianças? A gente começou conversando com a Bianca, nossa filha mais velha. Na época a Bianca tinha 12? 12, 13, né? 12, 13. E aí o Ronaldo comentou sobre a Nova Zelândia. Ela falou: mas onde fica isso? Então aí começamos. O Ronaldo foi lá no mapa, mostrou, apresentou tudo para ela. E ela achou super interessante, porque aqui fala o idioma inglês, né? Ela sempre gostou muito do inglês. Então, os nossos filhos são uma bênção, assim, porque nós conversamos com os três e a gente sabe que o chamado missionário é dos pais, né? E então a gente leva isso para eles, sabemos que é muita mudança na vida deles, mas eles são tão engajados nesse processo com a gente de missões e hoje no nosso trabalho eles estão junto com a gente, eles que nos ajudam. Tanto a igreja no Chile nós plantamos com a ajuda dos três, aqui nós estamos tendo a ajuda dos três, então é muito gratificante saber que eles estão junto conosco nesse ministério. Que legal. Então já foi mais fácil para você redirecionar agora, e mais longe ainda. Sim. Não é para Bahia, não é para o Chile, no Chile você vai agora do outro lado do mundo. Olha que triste do seu coração. Literal, outro lado do mundo. E nessa saída do Chile, vocês ficaram ainda por causa da pandemia? E como é que foi isso daí? Era para vocês irem um pouquinho antes? Como foi? Emma, foi assim. Nós deveríamos ter vindo para Nova Zelândia em 2020. Nós preparamos tudo no Chile, vendemos carro, o apartamento a gente tinha que entregar, tudo estava pronto. Faltavam 12 dias para a gente vir para Nova Zelândia. Tínhamos os vistos aprovados, tínhamos as passagens compradas. E 10 malas prontas. E aí veio o Covid, aquela coisa, e fechou as fronteiras. Fechou em 2020. Fechou primeiro aqui na Nova Zelândia e depois fechou no Chile no outro dia. Então, nós, no começo, você lembra como foi. A gente achava que aquilo ia durar uma semana, um mês, e aí, no final, nós tivemos que nos adaptar. Ficamos lá no Chile, a igreja que a gente plantou falou: não, pastor, fica com a gente aqui, a gente cuida de vocês, né? Então, foi uma bênção. Agora, olhando para trás, a gente vê que foi uma bênção muito grande, porque nós ficamos 2 anos praticamente lá, foi 2020 e 2021, até outubro de 2021. E eu falei muito sobre missões, nós estávamos direcionados, sabíamos que íamos vir para Nova Zelândia, eles já queriam apoiar a gente, e eu acho que foi muito bom para consolidar
essa visão neles de que eles iam enviar um missionário. E foi muito interessante, eu acho que foi por causa da pandemia, que nós pudemos consolidar essa visão e quando nós saímos de lá, eles nos enviaram como missionários. Então foi muito bom, né? Foi difícil porque nós tivemos que conseguir um outro pastor, despedir da igreja e tudo, mas por outro lado foi muito bom porque eles adquiriram eles consolidaram essa visão. E essa mudança de escola, crianças em época escolar, como é que foi, Fabiana? Nosso tempo está passando muito rápido, eu estou querendo segurar. Tá. Então, nós ficamos 2 anos no Chile, não abriram as fronteiras, aí fomos para o Brasil, ficamos na casa dos meus pais, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, 1 ano, e as crianças, quando chegamos no Brasil, as crianças precisavam estudar, né? No Chile eles ficaram na pandemia estudando online, um colégio cristão online, muito bom. E chegou no Brasil, nós falamos, vamos matricular vocês na escola? Eles ficaram assustadíssimos por causa do português, porque eles foram alfabetizados em espanhol, eles falam português, mas a escrita deles, aí eles falam, mas a gente vai ter que aprender história, é tudo diferente aqui. Então, resolvemos eles continuarem na escola cristã do Chile. Mas era todo um processo. Só que é todo um processo, porque para fazer a prova de fim de ano, para eles serem aprovados ou não, nós tivemos que ir no consulado do Chile, em São Paulo. Olha. Eles tiveram que dar as provas lá, foram 3 dias. 3 dias fazendo, 3 dias indo lá na Avenida Paulista para fazer as provas lá no consulado. Oh, sim, filho de missionário não é fácil, não. Não é fácil. Exatamente. E aí eles deram as provas, graças a Deus foram aprovados. E foi isso, né? E foi isso, foi um processo grande, porque assim, quando nós falamos deles estudarem lá no Brasil, no ano que a gente voltou, 2021, eles ficaram animados porque podiam voltar a ter contato com as crianças, porque a gente estava preso por causa da pandemia. Mas aí foi uma desilusão, porque eles não têm o português consolidado, né? Eles falam bem, eles leem bem, mas eles não escrevem bem. Eu lembro que meu filho, a professora falou, no segundo parágrafo, e ele ficava, depois chegou lá em casa e falou comigo, mamãe, o que é parágrafo? Eu fiquei em espanhol é párrafo, não tem nada a ver. E são palavrinhas que no dia a dia a gente não usa, mas na escola é uma linguagem escolar, é diferente mesmo. Mas que bom, então passaram essa etapa, vocês conseguiram ir para Nova Zelândia. Então, nessa última etapa aqui, vamos falar um pouquinho da chegada de vocês, essa questão que a gente fala muito na missiologia de choque cultural. Vocês talvez tiveram, não sei como foi no Chile, como foi agora, adaptação. Vocês ainda estão há 1 ano e meio na Nova Zelândia. Conta um pouquinho da experiência de vocês. Bom, foi assustador, né? Quando chegou o momento mesmo, nós tínhamos que fazer uma viagem muito longa, né? De muitas horas. Nós pegamos um voo para Dubai, depois para Nova Zelândia. Foram muitas horas. 48 foram 2 horas. dias, né? 48 horas. 2 dias. Nós saímos no dia 6 de dezembro de 2022. Chegamos aqui 8 de dezembro. E era como ir para outro mundo mesmo, né? Então, tudo em inglês. Eu e a Fabiana com inglês muito básico. As nossas crianças com um inglês melhor, mas não era tão bom. E eles que nos ajudaram, né? Eles que nos ajudaram a passar por todas as alfândegas, né? E aí conseguimos chegar, né? Várias fronteiras. E aí conseguimos chegar aqui. Aqui, Emma, nós tivemos, graças a Deus, o nosso processo aqui, em termos de processo, foi parecido com o Chile, porque existe uma igreja aqui na Nova Zelândia que nos recebeu. A Igreja Presbiteriana Grace. Então, foi maravilhoso em termos de logística. Eles, um casal idoso,
de um pastor já jubilado, né? Recebeu a gente na casa deles, nós ficamos 2 semanas. Eles saíram da casa e Olha. falaram, olha, vocês podem ficar até arrumar uma casa. E graças a Deus, em 2 semanas a gente arrumou essa casa que a gente está morando agora. Não, e a igreja foi muito amorosa. Por um mês, eles mandaram marmitas para toda a família, almoço e janta. Então, eles se preocuparam nos mínimos detalhes, assim, nós nos sentimos bem acolhidos. Depois a gente viu que isso é coisa da cultura aqui também, né? Aqui, quando uma pessoa da igreja fica doente, ou tem bebê, eles provê a refeição, né? As famílias da igreja, muito, muito legal. Então, assim, nos ajudaram em várias coisas, a questão de locomoção. Eles me deram aula para dirigir, porque os brasileiros aí, não sei se todo mundo sabe, mas aqui é mão inglesa. Então, o volante do carro é do lado direito. E a gente dirige pelas ruas pelo lado esquerdo. Ai, é trocado também. Então era muito complicado. E a gente... tirar a chave da cabeça. Então, assim, a gente podia dirigir, porque a carta brasileira nossa, traduzida, a gente andava com ela, podia dirigir durante um ano. Mas é muito complicado, então nós tivemos toda essa ajuda. Mas assim, Emma, a língua, a cultura é muito diferente, né? Nós sentimos que a cultura chilena, apesar de ser diferente, é bem mais próxima da brasileira. A cultura aqui realmente é muito difícil. Então nós sentimos esse impacto de que tudo mais tem... causou dificuldade ou estranheza para vocês que foi difícil assimilar? Bom, a gente... A cidade aqui de Christchurch, nós estamos na Ilha Sul da Nova Zelândia, né? E a cidade que a gente mora é a maior cidade da Ilha Sul. Então, nós tínhamos o pensamento de que, por ser uma cidade grande, né, da Nova Zelândia, nós fôssemos ter uma vida bem urbana. Mas aqui parece que a gente está morando na roça. Aqui é como se estivesse morando no campo. Então, a cultura é assim, Emma. Eles acordam 5, 6 da manhã e eles vão dormir o mais tarde que o adulto vai dormir, que é o que? Normalmente 9 horas da noite, é o mais tarde. As crianças, a gente faz algumas visitas, às vezes, aqui à noite, 7h30, 8 horas, as crianças estão dormindo. As crianças, assim, pequenas, de 2 até 10 anos, eles já estão dormindo 7h30, 8 horas. Então, é uma cultura bastante diferente. Por exemplo, os mercados, as lojas, os shopping centers fecham 5 da tarde. 6 Entre 5 e 6 da tarde, né? Alguns fecham 5, outros 6 da tarde. 6 da tarde não tem mais nada aberto. Então, quem é noturno aí tem que pensar muito bem se quer fazer intercâmbio, quer visitar Nova Zelândia, porque não vai encontrar o que... Não é uma Nova York, né? Que é 24 horas por dia, não. aberto. É assim, lá no centro, porque a cidade é muito bem dividida, os espaços são divididos. Então, onde as pessoas vivem, parecem condomínios, né? Então, assim, lá no centro existe movimento, e lá deve ter os bares. Aqui tem um cassino famoso lá, mas isso é para quem quiser, vai para lá. E se você for lá à noite, assim, você vê muito imigrante, mas não é muito da cultura dos neozelandeses. Né? Bom, quem quiser fazer uma pergunta aí, que nós já estamos quase chegando no final, mas quiser saber, tiver alguma curiosidade da Nova Zelândia ou também do Chile, manda essa perguntinha que eles vão ler e vão responder aí. E dentro dessa adaptação de vocês, como é que está sendo essa plantação de igreja? Porque o projeto de vocês, que é Renova Zelândia, né?
vocês também têm no projeto plantar uma nova igreja. Sim. Neste primeiro momento, vocês estão sendo acolhidos por uma igreja já estabelecida, né? Como está esse avanço? Você já tem algum panorama, alguma visão do trabalho que vocês vão realizar ou estão realizando? Sim. Bom, a nossa prioridade nesse primeiro momento é aprender o inglês bem, não é? Consolidar o inglês, porque a língua é muito importante para tudo, para a gente evangelizar, para a gente estabelecer os relacionamentos, né? Nós entendemos, assim como no Chile, a grande ferramenta que a gente usou para plantar uma igreja foram os relacionamentos, a amizade. Então, é muito importante o domínio da língua. E é muito difícil. Para nós, eu confesso que a gente está surpreso de como é difícil esse processo. O nosso inglês era muito básico, então nós já estamos 1 ano e meio aqui e ainda falta bastante, porque talvez porque a gente já tem mais de 40 anos, né? Dizem que é mais difícil. A gente está sentindo na pele como é difícil. E outra coisa é que, assim, que a gente sentiu o impacto aqui é que o inglês da Nova Zelândia, Austrália, é o inglês diferente do inglês que a gente está acostumado a ouvir dos Estados Unidos. Então, a gente cresceu... O regionalismo. O regionalismo, a língua aqui... Porque, assim, a base da língua é a base britânica. Tá. Só que tem a variação da região. Então, assim, é muito complicado. Então, nós precisamos aprender a língua e a outra prioridade é entender a cultura. Porque nós, para plantarmos uma igreja, nós não podemos simplesmente fazer no estilo brasileiro. Com certeza. Nós precisamos entender como eles se reúnem, como que a gente faz, quais as ênfases que a gente dá, como que a gente ensina, como que são as reuniões. Porque os protocolos aqui são completamente diferentes, né? Por exemplo, aqui qualquer reunião que você marca, você tem que dizer a hora que começa e a hora que termina. Então, e toda aquela questão, por exemplo, aqui a gente já foi muito orientado de que nós não podemos só falar, só ficar dando cátedra. Sim. É preciso que as pessoas participem, né? O estudo bíblico precisa ser indutivo, né? As pessoas precisam chegar ao conhecimento, porque não é algo simplesmente que você despeja. Então, a gente tá nesse processo, Emma. Mas, assim, a igreja mãe, a igreja que nos acolheu, ela também já nos direcionou para a região sul da cidade. Tá. E nós apresentamos o nosso projeto aqui para várias famílias. E, juntamente com a nossa família, existem 6 famílias da região sul que já estão comprometidas a participar da plantação da nova igreja. No momento, nós estamos nos reunindo com eles todas as terças-feiras à noite para orar, ler a palavra, né? Meditar na palavra. E esse ano nós já tivemos 3 reuniões aos sábados, estamos refletindo sobre a missão, a visão e os valores que a nova igreja terá. Então, nós ainda temos limitação por causa da língua, mas, graças a Deus, estamos adiantados na formação do grupo base. Nós já temos um grupo base para começar uma nova igreja de famílias cristãs interessadas em ter uma nova igreja no sul da cidade. Muito interessante. Nós temos aqui 2 perguntinhas. Uma perguntou se você já teve um incidente aí, com a questão da direção, né, do lado direito que você falou. E a outra pergunta é que como é que são os neozelandeses, que eles são abertos, receptivos ao cristianismo e qual é a religião predominante. Sim. Você já entrou na contramão aqui. Já entrou na contramão, tá vendo? Então conserta aí, Fabiana. Não, olha, dirigi na Nova Zelândia no começo. Muitos incidentes assim. Não, nós não tivemos acidentes, graças a Deus. Mas, assim, de entrar na contramão,
nossa, vem um carro na sua direção, e você fala, meu, esse carro vai vir na minha direção, e você está na direção errada. Então, sim, nós tivemos vários momentos assim. Só que a gente tem uma vantagem aqui, que eles são muito cuidadosos. E a velocidade, a velocidade máxima dentro da cidade, nas avenidas, é 60 km por hora. Nos bairros é 50 e alguns são 30. Lá no centro é 30, 40 quilômetros. Então, eles são muito cuidadosos. E isso ajuda a gente a dirigir aqui, graças a Deus. Que joia! Bom, com relação à receptividade, o neozelandês, ele é muito educado e muito gentil. Ele é muito receptivo em uma conversa com você. Ele é muito educado, ele gosta de ouvir, ele não tem problema nenhum com isso, né? Mas nós vivemos aqui em um país que se diz, né, e que realmente é um país pós-cristão. Então, o que significa ser um país pós-cristão? Para eles, o cristianismo é algo superado. O cristianismo já não influencia na vida, nas decisões do país mais fortemente. Então, assim, nós até anotamos aqui algumas coisas que a cultura deles tem, não é? Por exemplo, a questão da liberdade é muito grande aqui, né? Então, o jovem, ele é orientado a ter a sua liberdade a partir dos 16 anos de idade. Aqui, até dentro da igreja, nós temos famílias aqui, nós acompanhamos e vemos que a partir dos 16 anos os pais começam a empurrar os filhos para fora de casa. Com 18 anos, os filhos, no máximo 18 anos, os filhos já não estão vivendo mais em casa. Isso é da cultura. E na sociedade, o jovem, ele pode trabalhar, ele pode decidir já a partir dos 16 anos se ele já vai ser adulto. Então, ele pode já não estudar, só trabalhar, aí já vai receber salário de adulto e tudo. Ele pode morar sozinho, ele pode alugar, ele pode fazer tudo isso. Existem leis que permitem. Ele pode deixar de estudar, ele pode tirar sua carta de habilitação a partir dos 16 anos, ele pode ter porte de armas, se ele quiser. Ele pode mudar de nome, ele pode ter uma vida independente e totalmente livre da sua família. Eles podem mudar de sexo, o país permite que eles mesmos decidam. E as meninas podem abortar. Aliás, aqui o aborto é completamente normal para a sociedade. Então, assim, a menina, se ela chega grávida, é uma pergunta de protocolo. O médico diz, você vai ter ou vai tirar? Inclusive, a mulher casada e tudo, chega no médico, a primeira coisa, você vai querer ter ou você vai querer tirar? Porque se quiser tirar, o governo faz todo o procedimento e não precisa perguntar para os pais, não precisa nada disso, né? Então, assim, é um país pós-cristão. Então, assim, eles respeitam a sua visão, eles ouvem, mas educadamente a maioria está fechado, né? E rejeita ser cristão e adotar esta fé. Para eles é algo antiquado, ultrapassado e retrógrado, né? Vocês já tiveram alguma conversa com alguém que tiveram essa resposta? Bom, eu tive aula de inglês com uma professora jovem, né, muito inteligente, muito boa professora. E ela, eu sempre eu tenho essa estratégia que eu acho muito interessante. Eu sempre me identifico já como pastor, já como missionário às vezes. E aí ela tomou um susto assim. Ela tinha sempre aquela resistência e sempre dava umas alfinetadas lá na aula dela, né? Mas sim, eu tive a oportunidade de falar com ela, ela respeita com muita
educação, mas de forma muito firme, assim, ela rejeita, ela rejeitou, né? Ela rejeitou. Mas, assim, depois eu tive oportunidades com ela de falar que estava orando e tal por ela, porque ela ficou grávida, perdeu o bebê. E ela compartilhou, de todos os alunos, ela só compartilhou comigo, chorou comigo e pediu oração. Por que será, né? Então, assim, eu acho que não existe coração duro para Deus, né? Verdade. As pessoas se dizem ateus, as pessoas fazem tudo isso, mas nós temos que insistir com toda a educação e com todo o amor em pregar o evangelho, porque o que vai transformar a pessoa é ela ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ela precisa ser evangelizada e o Espírito Santo vai atuar, né? Se ela for eleita do Senhor, o Espírito Santo vai atuar e ela vai ser transformada. O nosso papel é testemunhar e pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então, no final das contas, com toda a resistência, aqui é assim, existe abertura. É possível você pregar tranquilamente, mas existe resistência. Mas quem vai fazer a obra é o Senhor através da sua palavra, né? Bem, aí tem o Jardel, está perguntando também se, com essas informações, como você está contando, se tem, como vocês estão lidando com esse choque cultural, essas diferenças, porque uma coisa é você pregar o evangelho num contexto católico, né? Sim. Pessoas que têm fé, que acreditam em Jesus também, mas com aquelas práticas, né, fora da palavra, e outra coisa é num contexto totalmente pós-cristão, um contexto já secularizado. Sim. Bom, não é fácil. Nós estamos ainda nesse processo de adaptação, principalmente muito preocupados, orando e cuidando da nossa própria família, né? Porque os nossos filhos, eles são atacados com toda essa visão, né? Os colegas deles estão sendo orientados para uma liberdade que é completamente, em muitos aspectos, anticristã, né? Que vai levar possíveis aborto e uso de drogas e coisas assim, né? Mas a nossa grande estratégia que nós usamos também no Chile, o Chile era assim, o Chile era um país católico muito resistente aos evangélicos. Mas qual foi a nossa grande estratégia? A amizade, o relacionamento, para que eles pudessem ver, em primeiro lugar, que nós não somos alienígenas. Nós não somos esquisitões, nós somos pessoas normais como eles são. Nós temos sonhos como eles têm, nós temos uma alegria, temos uma paz no nosso interior. A gente tem que realmente crer e viver como nós somos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, a gente precisa se expor para as pessoas para que elas vejam realmente a paz, a salvação que nós temos, a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Porque, no fundo, existem muitos desejos que são comuns, não é? O desejo de uma boa família, o desejo de ter essa paz, o desejo de não ser, por exemplo, de não enfrentar depressão. Porque aqui na Nova Zelândia é uma crise, existe uma crise, como eles se afastaram de Deus, né? Existe uma crise assim, de depressão e de suicídio muito grande. Os jovens, especialmente entre os jovens, o suicídio é muito forte. Então, assim, a nossa grande estratégia é poder se aproximar das pessoas, poder nos relacionar com elas, identificando como cristão, mostrando a nossa fé e pedindo a Deus a oportunidade para poder pregar o evangelho. A partir disso, nós cremos que o Senhor fará a obra, né, na vida de cada um. E ainda bem que a gente depende dele. Ele não. E nós já estamos chegando no final, aliás, já passamos um pouquinho, mas nós vamos ainda
finalizar falando algumas coisinhas. Vocês falam algumas coisas que talvez escapou, não falamos durante essa horinha que eu acho que foi 10 minutos. Foi muito rápido. Muito rápido. Mas eu acho que muita gente quer saber como é que teus filhos estão lidando, vocês como pais. O Ronaldo já falou alguma coisa nesse aspecto, mas como mãe, como que você está vendo seu filho, seus filhos, a adaptação deles, todos eles estão do mesmo jeito, ou tem um que é mais difícil, outro é mais... Porque às vezes acontece isso. Sim, para Lara e o Rony, acho que são os menores, né? O Rony com 12 e a Lara com 14. Foi, acho que assim, mas o primeiro mês foi um pouco complicado por causa do idioma, algumas diferenças culturais, mas a idade deles é muito rápido fazer amigos, né? Então, que joia! eles têm uma rede de amigos muito boa. A Lara, ela é muito sociável, então ela entende o outro, ela ajuda o outro. Então, tanto que eles mudaram de escola, né? E ela toda quarta-feira vem para a escola antiga para ajudar um menininho que é brasileiro, não fala inglês, e ela sai da escola dela e vem ajudar ele. Então, eles são bem entrosados. Agora, para a Bia, que está com 17 anos, foi difícil porque ela já entrou para o high school. O high school são grupos já fechados, né, de amigos. Então, até hoje, ela tem muita dificuldade de fazer amizade. Então, para a Bia, eu acho que é a que mais está sentindo ainda. Ela tem duas amigas no máximo, mas ela fala que o grupo dos kiwis, né, o neozelandês, eles são muito fechados. Mas assim, Emma, o apoio da igreja aqui foi uma bênção também, porque os nossos filhos, eles estão integrados no trabalho da igreja, que a gente frequenta, e eles estão também muito interessados em participar da plantação da nova igreja, né? Então, isso tem ajudado muito. Que joia! Então, fica aqui uns pedidos de oração pelos filhos, depois vocês vão dizer ainda alguns pedidos de oração, mas antes de fechar esse tempo aí, que a Carla também falou, e que assim como eu também sentiu que passou muito rápido, mas vocês querem deixar alguma palavra de encorajamento, motivos de oração? Compartilhem aí conosco também. Bom, nós queríamos agradecer essa oportunidade e dizer para todos os que estão nos ouvindo que nós precisamos estar unidos, orando e participando dessa expansão missionária que nós estamos tendo, que é muito importante que nós participemos na nossa geração. Deus está nos dando uma oportunidade muito grande e nós temos missionários hoje espalhados por vários países do mundo. É incrível saber que existem missionários aqui na Nova Zelândia, existem missionários em países na Ásia, em lugares, né, inóspitos, e isso é uma bênção. Eu quero dizer para todos que se envolvam com isso, que orem ao Senhor pelos missionários, que apoiem. Se Deus toca no seu coração de contribuir, de mandar uma oferta, nós dependemos, principalmente nesse início, né, de ajuda dos irmãos, mas se envolva e também consulte a sua própria vida, o seu próprio coração. Talvez Deus esteja te chamando. E se nós estamos aqui, Deus que está chamando você também pode te proporcionar esse ministério. É muito importante ter certeza do chamado, se você quer ser um missionário. É muito importante esta confirmação. A confirmação através da igreja e a preparação. É muito importante a preparação. Primeiro, bíblica, teológica, porque depois nós precisamos compartilhar isso com muita fidelidade, a palavra de Deus. Então, é muito importante se preparar muito bem, porque depois no campo é muito difícil, estando já em outro país.
Então, não tenha pressa, se prepare muito bem. A APMT, a nossa agência, nos dá toda uma base para a formação do missionário. Então, passe por esse processo e dedique a sua vida ao cumprimento da missão, porque é isso que está no centro do coração do nosso Deus. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. Não sei se a Fabi quer dar uma palavra antes dos pedidos. Não, pode passar, tá ótimo. Os nossos pedidos de oração, temos 5 pedidos. Primeiro, pelo aprendizado do inglês, que é a nossa meta agora. Segundo, pela compreensão da cultura aqui da Nova Zelândia. É muito importante que nós entendamos a cultura. Terceiro, pelo cuidado e sustento da nossa família. Não é fácil estar longe do nosso país. Aqui é outra moeda, é o dólar neozelandês. Tudo é muito mais caro para nós. Então, que Deus esteja sustentando as nossas vidas. E nós pedimos pelo grupo base. Nós já temos famílias comprometidas para plantar a igreja conosco. Que o Senhor fortaleça, capacite esse grupo para evangelizar a cidade de Christchurch. E peço que você ore pela cidade, pela Nova Zelândia, pelo país e pela cidade que estamos, a cidade de Christchurch, para que Deus prepare os corações para receber o evangelho e que nós possamos ver muitas conversões aqui para a glória de Deus. Amém! Que bom saber que Deus está guiando a vida de vocês ainda estão em um novo desafio. Teve uma pessoa que perguntou também se tem espaço para mulheres na plantação da nova igreja. Eu creio que há muito trabalho, né, Sim. Fabi? Sim. Muito trabalho. Uma bênção. O contato de vocês. Depois você deixa o contato também, se alguém quiser entrar em contato com vocês. Porque a gente queria saber muitas outras coisas, né? Mas aí o tempo voou. Mas com certeza, quem tiver um interesse pessoal pode entrar em contato e tirar suas dúvidas também. Você ia falar e dar uma palavrinha também para finalizar? Não. Joia. Então, nós estamos chegando ao final dessa live. Estivemos aqui conversando com o pastor Ronaldo e a Fabiana, a esposa dele, missionários na Nova Zelândia. Que o Senhor dê uma bênção muito grande para vocês nesta nova etapa. Aprenda, destrave essa mente para aprender o inglês de maneira fluida. Abençoe e guarde seus filhos, porque não é fácil realmente ter filhos adolescentes e nesse mundo aí que vocês estão também criando e educando seus filhos, que o Senhor esteja com vocês também. E você que esteve aqui nos acompanhando também nesta live, nós agradecemos a sua presença. Essa live fica guardada também aqui, salva no Instagram, e também vai para o Facebook, vai também para o podcast. E se quiser saber mais da APMT, visite o nosso site www.apmt.org.br e lá também você tem /missionários no ícone lá, missionários, você pode ver o projeto deles também, tem informações e como contribuir também, ser parceiro, se tornar parceiro desses missionários. Contato de vocês e aí a gente então encerra o nosso episódio de hoje. Obrigada. Muito obrigado, Emma. Obrigado pela iniciativa, por fazer essa live aqui conosco. Obrigado aos ouvintes. Deus abençoe grandemente a vida de cada um e vamos continuar firmes, realizando a obra do Senhor, Amém. Cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos ordenou. Amém. Deus abençoe. Você tem um perfil no Instagram e também tem um e-mail. Sim. O perfil do Instagram é? O nosso perfil, nós temos 2 perfis. Eu tenho o meu, não é, que é Ronaldo Roque Dourado, e nós temos o perfil do projeto, que é Projeto Renova Zelândia, tudo junto. Ótimo, e a o perfil dela. Fabiana Tini Dourado. Ótimo. Então, quem quiser saber mais, entrar em contato com os irmãos aqui, já está aqui os endereços também. Deus abençoe, muito obrigado e até a nossa próxima live. E Amém. Um bom dia para vocês, né? Continue, bom almoço para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite.
Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Deus abençoe.